Olá, G-Bloggers! Estou voltando aqui agora com o segundo tutorial de cultivo, tá? E hoje eu vou falar de replante de mudas de orquidáceas, tá? Primeiramente, você deve definir qual é o tipo de orquidácea você vai replantar, tá? Entre elas, você vai encontrar terrestres, rupícolas, epífitas e plantas de cultivo aéreo, tá? Que a gente pode exemplar aí como vandas, rinchóstilis, renânteras, papilionante teres, são exemplos de plantas aí de cultivo aéreo que gostam de suas raízes livres e sem substrato algum. Então vamos falar aqui um pouquinho de cada um. Terrestre, gente. Terrestre aí a gente tem alguns exemplos de Cirtopodium, Arundina, Oceoclades maculata, que são exemplos assim que a gente encontra facilmente, entre outros, tá? Então, se a sua planta é terrestre, você tem que plantar ela na terra, tá? Sim, obviamente, né? Mas que tipo de terra? Tá? Geralmente é adequado você utilizar terra rica em matéria orgânica, com um pouco de areia, porque isso impede com que a terra se compacte e comece a prensar as raízes. E uma dica muito legal é você sempre, depois de replantar, fazer a cobertura com matéria orgânica, folhas, para que não haja uma degradação tão grande desse solo, tá? Tá certo? Então tá, você já aprendeu a replantar aí as suas plantas terrestres. Agora a gente vai falar de plantas rupícolas, tá? Ah, Jardel, o que é uma planta rupícola? Rupícula, tá? É uma planta que tem como habitat pedras, tá? É uma planta que vive em encostas de pedreiras, então é uma planta geralmente mais difícil de se adaptar em casa. A gente tem diversas espécies de Lélia rupícula, tá? Alguns cirtopódios também são rupículos e encontramos muitas capileias também que nascem livremente sob pedras. Então são plantas que dificilmente, quando você retira da natureza, você vai conseguir adaptá-la em casa em substrato comum. Tá? É muito complicado. Por quê? Quando elas nascem, né, nessas fendas em rochas, elas vivem absorvendo ali a umidade das frestas. Então ela é uma planta que está acostumada com pouquíssima umidade. O pouco de umidade que ela recebe é a umidade que chove e fica acumulada naquelas frestas, então ela vai absorvendo lentamente. Em função da nutrição dessa planta, ela vai absorvendo o que a chuva vem trazendo em sais minerais e nutrientes junto com a água, tá? Então também, se você fizer um excesso de adubação nela em casa, ela vai sofrer muito com isso, porque ela não tem costume de receber grande quantidade nem de umidade e nem de adubação. Então plantas rupícolas, quando você adquire uma planta rupícola, você tem que saber cultivá-la realmente, porque geralmente são plantas de cultivo mais difícil para você conseguir adequar. Então, você pode tentar simular o mesmo ambiente usando brita, um pouco de carvão em casa para manter um pouquinho de umidade, mas é uma planta que vai demorar muito para se adaptar, tá? Então você tem que ter isso em mente já, mas a brita com o carvão ainda é um ótimo substrato aí para rupícolas. Se você tem uma planta epífita, já é muito mais fácil o cultivo, porque ela se adapta melhor aos substratos mais conhecidos aí. Você pode plantar em vaso, você pode plantar em placa de madeira, nó de pinho, você pode plantar num coqueiro ou numa árvore que seja, tá? Então fica muito mais fácil para você fazer o replante de uma planta dessa. E ainda temos as plantas de raízes aéreas, né? Que são aí as queridas do Brasil, as vandáceas, as renânteras, os rinchóstilis, que são plantas assim, exuberantes, mas que gostam de ter suas raízes soltas, suas raízes livres para uma secagem rápida. E por incrível que pareça, apesar de gostarem da secagem rápida das raízes, elas são plantas que precisam de uma alta umidade. Então se você tem uma vanda com raízes aéreas, tem que regar ela aí de 4 a 6 vezes ao dia, tá? E é uma planta também que exige muita adubação. Você pode fazer uma adubação semanal nela, tá? Com adubo de manutenção aí, um 20-20-20. Faz uma adubação semanal, que a sua planta vai se mostrar muito mais agradável do que se você fizer uma adubação mensal, por exemplo, vai desenvolver muito menos. Plantas de raízes aéreas normalmente são monopodiais, tá? Plantas monopodiais aqui crescem com um único sentido, né? Ela não salta uma nova brotação para dar continuidade, ela vai crescendo, florescendo e continua crescendo sempre. Então são plantas que não têm reserva energética tão eficiente quanto uma planta que apresente diversos bulbos, né? E com isso, então, você tem que fazer uma nutrição muito avançada nela, sempre regando bastante, sempre adubando bastante, tá? Então vamos falar aqui agora um pouquinho do replante para todas, né? A regra para plantas de bulbo é uma regra basicamente clássica, tá? De 3 a 5 bulbos para muda. Eu vejo muita gente postando que ganhou muda e as pessoas dão muda com um bulbo só. Vai pegar?
tem grande chance de pegar essa muda, mas vai demorar muito tempo para que haja uma floração aí. A gente está falando aí de 5, 6 anos para que essa planta possa florescer. Se você pega uma planta já com 4 bulbos, o tempo de adaptação dela no vaso é muito mais rápido. Então, no máximo 1 ano e meio, ela está florescendo na sua casa, tá? Quando a gente fala de plantas monopodiais, no caso da Wanda, existe algumas regras aí, existe algumas dicas para a gente tirar a muda dela. Quando a Wanda solta a muda naturalmente é uma coisa, né? Ela vai soltar um pequeno nó e vai soltar uma muda lateral. Você espera essa muda lateral ter 2, 3 raízes com mais de 15 centímetros, corta, passa a canela para esterilizar e você tem uma nova muda. Se essa Wanda sua não soltou mudas laterais e você quer fazer uma muda dela, você deve avaliar que a sua Wanda tem que estar bem grande. Uma Wanda de, por exemplo, 40 centímetros, que possui raízes da base até o meio, né? Você conta mais ou menos 1 palmo aqui e corta, deixando sempre pelo menos 3 raízes na parte de baixo e pelo menos 3 ou 4 raízes na parte de cima, tá? Isso vai forçar que aquela parte de baixo, que perdeu, né, a brotação principal, solte novos cakes e novas mudas, tá? Mas é um processo mais complicado, vou estar ensinando em vídeo ainda futuramente aqui para vocês no canal, mas é uma opção. Muita gente me pergunta como fazer muda de Wanda, e essa é uma opção. A outra opção para incentivar o aparecimento de mudas em Wanda é você pendurar a sua de cabeça para baixo, tá? Ela vai sentir que ela está perdendo o suporte de apoio e ela vai começar a lançar novas brotações com rumo ao alto, né? Com rumo ao sol, para continuar se mantendo nutrida aí. Depois que ela chegar ao tamanho certo, você corta e pode revirar sua planta novamente para a posição original dela. E quando a gente trata aí de plantas terrestres, né, e rupícolas, que são bem próximas do cultivo aí, a gente tem uma forma fácil de tirar mudas, né? A Oceocase maculata, por exemplo, ela é uma planta que forma muitos bulbos e, por incrível que pareça, a semente dela germina muito fácil, naturalmente até. Geralmente ela cai ali mesmo em cima do substrato e ali já brotam 5, 6 mudinhas, né? A arundina já é uma planta que não brota tão fácil por semente, mas uma vez que ela que ela emitiu floração, após a floração secar, ela geralmente salta alguns cakes na região superior da planta, que vem novas mudas, tá? Você pode cortar, uma vez que as mudas já estejam aí com cerca de 10 centímetros, mesmo que ainda não apresentem raízes, você pode cortar e colocar em um vaso com terra que ela já começa a brotar, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí a parte do replante. Eu vou deixar um videozinho curtinho, então, de eu replantando aí um oncidium meu, que é uma planta epífita, e eu espero que vocês entendam e que vocês gostem. Então curta, compartilhe, comente, marca todo mundo, compartilhe na sua fanpage também, e o Garoto do Blog fica por aqui.